19º dia com Maria no reino da divina vontade. Na casa de Nazaré, as portas do céu se abrem, o sol da eterna palavra se põe a observar e envia seu anjo para advertir a Virgem que chegou a hora de Deus. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos paternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno, para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu guies meus passos no reino da divina vontade. E agarrado à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será a minha mãe e como mãe eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus, e assim possa ter certeza de não deixar o reino dele. Portanto, eu oro para que vós, ó Mãe, me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma para sua Mãe Celestial. Santa Mamãe, aqui estou novamente no colo de minha mãe. Sou seu filho, que quer ser alimentado com a comida da sua palavra mais doce, o que me traz o bálsamo para curar as feridas da minha vontade humana miserável. Minha mamãe, fala comigo, deixe suas palavras poderosas descerem ao meu coração e formarem uma nova criação para formar a semente da vontade divina em minha alma. Lição da Maria do céu, da Rainha do céu, Rainha soberana. Meu querido filho, este é precisamente o propósito porque eu amo muito fazer você sentir a mensagem celestial do Filho Divino, os presságios que podem funcionar onde ele reina completamente e o grande mal daqueles que se deixam dominar pela vontade humana, para que você ame-o primeiro, para fazê-lo formar seu trono em você, e abandonar o segundo, para fazer de sua vontade o banquinho da divina vontade, sacrificando aos seus pés divinos. Então Nossa Senhora com suas lições vem nos chamar a dar morte à nossa vontade, nos revelar a verdadeira paz e felicidade, o não agir mais da nossa própria vontade, mas estarmos resignados à vontade divina, a fazer da divina vontade a vida que vivemos. Portanto, um posicionamento firme, uma lealdade, um amor a essas verdades, a fim de que a nossa vontade esteja, como ela disse, como o escabelo dos pés da divina vontade, sacrificando aos pés do divino, que nossa vontade seja aqui o banquinho da divina vontade. Porque se não somos perseverantes, constantes, se fazemos as nossas escapadas, nossas pausas, a divina vontade é um ato único que não para, ela caminha sempre, sem parar jamais. Somos nós quem a deixamos, somos nós que fazemos nossas pausas e distraímos com a nossa vontade humana. E aí, se vamos tomando distância de Jesus, da divina vontade, vai se tomando distância, vai ficando para trás, o que se dá, dependendo a distância que se fica,
já não consegue seguir o caminho, né? Acaba se perdendo no caminho, né? Perdendo de vista a divina vontade, perdendo Jesus de vista. Começa a caminhar por si mesmo, né? Começa a caminhar às apalpadelas, né? Vai perdendo a luz divina, né? Então é procurar corresponder, né? O quanto antes, com prontidão, né? De modo a não se distrair com a sua vontade, a não, né, negligenciar o divino, né, estar à disposição de Jesus, né, quando Ele passar, né, nos encontrar, correspondentes a Ele, né, amando como Maria, né, e não aqui na ocasião como Marta, né, como tivemos no Evangelho outro dia. Então é cumprir o nosso dever de Estado, mas sem tirar os olhos dele. Pelo contrário, trazer para a nossa vida aqui, né, nos pequenos atos, a intenção de estar a corresponder ao divino, à divina vontade. E assim aqui na divulgação dos escritos, nos nossos afazeres cotidianos, né, é ordenar a nossa vida de modo a qual tudo tenha o seu lugar, né, o seu momento. Né, se é preciso fazer essas coisas sem negligenciar aquelas outras, né, como diz as Escrituras. Então, uma vez que se foge do nosso amor próprio, de nossas preferências, né, e das vãs conversações e vãs ocupações, teremos então o tempo devido para tudo realizar na divina vontade. A vontade humana é de uma gravidade tal, de um perigo tal, que pode ela formar até falsos videntes. Pode ela formar até falsos videntes, em que a pessoa se vai, né, por sua própria vontade. Pode ser que lá no início, sim, Nossa Senhora se manifeste a ele e dá mensagens e tudo mais. Mas ao passo de que ele se ensoberbece, né, e não se submete à orientação do Padre, à orientação da Igreja, né, como que, eu escuto Nossa Senhora, eu vejo Nossa Senhora, então eu tenho a verdade. Verdade esta que é superior à do Padre, que não vê, e da Igreja, que, né, seria, né, por motivos particulares, né, na cabeça desse vidente, por inveja ou sei lá o que, né, não reconhece as aparições, né, que Nossa Senhora faz a ele, mas justamente pelo contra-testemunho que ele dá, né, que por não se resignar, não obedecer à Igreja, ao sacerdote, né, ao seu diretor espiritual ali, porque ele tem que ter, né, a Igreja o acompanhando. Se de fato ele tem visões, né, a Igreja vai mandar 2 padres para o acompanhar, para o entrevistar, para ver a veracidade de tudo isso, e dar, né, o aval dela. Se vê que está, né, revoltado com a Igreja, revoltoso, né, com o Padre, se havia ali alguma presença, né, visitação de Nossa Senhora de fato, ele pôs tudo a perder por conta da soberba que cresceu no seu coração, e acaba a construir uma outra igreja, acaba por formar uma seita, né? Portanto é aqui, a vontade humana no seu mais alto grau, rebelde, né? Mais uma vez, né, a maneira clara, a resposta clara da vontade humana, né? Como diz a serpente, não servirei. Portanto, se a igreja não me acolhe, eu abro a minha própria igreja, né? Eu arrecado aqui fundos, doações e abro a minha própria igreja. E, como foi dito, né, dinheiro entra, dinheiro que chega, e a pessoa viaja, e a pessoa, né, vai para Medjugorje, vai para Fátima, vai e vende suas palestras, suas visitas e ganha, acaba tornando-se um comércio, acaba tornando-se mais uma seita protestante, né? E as pessoas, né, que se deixam levar por toda esta fala dele, né, destes tantos falsos profetas,
né? O alimenta, o sustenta, né? Financeiramente e tudo mais, né? Vontade humana rebelde. Estou dizendo isso porque, né, foi narrado, né, no vídeo que uma pessoa, né, orientada por esses falsos profetas, já nem na missa não ia mais, porque, segundo ela, Nossa Senhora orientou que não fosse na missa, né, através desse falso vidente, esse falso profeta. Então é muito cuidado, né, para lidar com esse tipo de pessoa, de se deixar guiar por esse tipo de pessoa, porque Nossa Senhora jamais diria, né, para alguém deixar de ir na missa. A missa é o nosso ponto maior, né? O coração da nossa fé. Nossa Senhora está em todas as missas, né? Somos todos chamados a ir à missa, né? Pelo menos aos domingos. O negligenciar isso, né, culmina num pecado mortal, né, na rebeldia, na soberba. Então, continuando, Nossa Senhora, agora, meu filho, me escuta. Eu continuei minha vida em Nazaré. O Divino Fiat continuou a expandir seu reino dentro de mim. Ele usou o menor dos meus feitos, até os mais indiferentes, o que estava mantendo a ordem na casinha, acendendo o fogo, cozinhando e todos aqueles serviços que são usados nas famílias, para me fazer sentir sua vida palpitante no fogo, na água, na comida, no ar que respirei, em tudo. Como no trecho que líamos ontem, Deus está em tudo. O ar que respiramos, Ele está escondido sobre o véu do ar que respiramos, a manter a nossa vida, o nosso sopro, o nosso hálito de vida. Está no sol, na luz do sol, no calor do sol que, ao tocar-nos, nos beija, no murmúrio do mar, a nos dizer te amo, te amo, te amo, e ainda assim o homem ingrato não o reconhece, não o vê. Ele agita as águas do mar para nos chamar a atenção. Os flagelos, os castigos, a fim de que voltemos o nosso olhar para Ele. Sejamos gratos, enfim. Mas o homem, na sua cegueira da vontade humana, não o reconhece, não o busca, não o vê, não o tem consigo, mas tem para com Deus um olhar distante, um coração distante. Como é dito, Deus quer se dar, mas só se dá a quem quer receber. É preciso pedir, quem não pede não quer receber. E aí é o que ele disse: não posso me dar a estes, pois iriam fazer pouco dos meus dons, ia desprezar, jogar fora. Portanto, não posso vos dar. E aí acaba ele vindo por meio de flagelos, de castigos, porque na dor levantamos a nossa cabeça, tiramos o olhar da terra e colocamos em Deus. Então é que essa correspondência, ele se reconhecesse nele, nos atos dele, na simplicidade de nossos atos, na simplicidade de nossos feitos, nas coisas mais simples, aquelas mais pequenas, aquelas que ao olhar humano é insignificante, mas em tudo dai graças, em tudo reconheçamos, sejamos gratos a Deus. E na simplicidade, na pequenez de nossos atos, está a realizar com Ele todas as coisas. Não tirar os olhos dele, não afastar-se da vontade dele, a tê-la como vida nossa. Como ela disse, para me fazer sentir sua vida palpitante no fogo, na água, na comida, no ar que respirei, em tudo. E investindo eles, ele formou acima de meus mares pequenos atos de luz, de graça, de santidade, porque onde a vontade divina reina, ela detém o poder de formar, desde pequeninos nada, novos céus de beleza encantadora, porque sendo imenso, não sabe fazer pequenas coisas, mas com o seu poder fortalece o nada e forma as maiores coisas,
para fazer o céu e a terra ficarem maravilhados. Tudo é sagrado, tudo é santo. Eu tiro os olhos, eu saio do meu nada para estar com o divino. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Eu tiro os olhos da terra. Então é muito grande e sem manifestações exteriores. Está tudo velado sobre o véu da nossa humanidade, sobre o véu dos nossos atos, sobre o véu da luz do sol, o véu da Eucaristia. Deus quer fazer vida em nós, a tornar-nos Eucaristias vivas, habitadas por Ele, correspondentes. Não na Eucaristia, espécies inanimadas, mas em nós, criaturas vivas, palpitantes, com inteligência, memória e vontade. Tudo é sagrado, tudo é santo. Agora, filho do meu coração, preste atenção em mim e me escute. Alguns dias antes da descida da palavra eterna na terra, eu vi o céu aberto e o sol da palavra divina em seus portões, como se para olhar sobre aqueles que tinham que ir aqui embaixo, para se tornar prisioneiro celestial de uma criatura. Oh, como era lindo vê-lo nos portões do céu, como o vigia, a espionar a criatura afortunada que abrigaria seu Criador. Então Nossa Senhora via Jesus nos portões do céu a olhar, a olhá-la. Não mais indiferente com a terra, para com a terra, mas vendo aquela que tinha nela a sua vontade divina, a sua vontade querida, a correspondência. Como ela diz, as pessoas divinas da Santíssima Trindade encaravam a terra não mais como estranhas a elas, porque havia a pequena Maria que, por possuir a divina vontade, havia formado o reino divino, onde a palavra poderia descer com segurança e como em sua própria casa, na qual ele encontrou o céu e os muitos sóis dos muitos atos da divina vontade feitos em minha alma. O paraíso de Deus, o mundo de Deus, como vai dizer em outros escritos. Maria é o paraíso, o mundo de Deus. Não lhe era estranho, mas encontrava ali o seu divino querer. A divindade de amor, tirando o manto da justiça que ele tinha mantido por tantos séculos com a criatura, as pessoas divinas se cobriram com o manto da infinita misericórdia e decretaram entre elas a descida da palavra, no ventre de sua mãe, esposa e filha, a Virgem Maria. Retirado o manto de justiça que antes era só esse Deus de justiça, e agora revelando-nos esta face misericordiosa de Deus, na pessoa de Jesus, na humanidade de Cristo. Porque agora ele se faz um de nós, e sofre na carne aquilo que a humanidade sofria, exceto no pecado. Então a face misericordiosa de Deus, porque viveu a nossa baixeza, a nossa miséria, a nossa pequenez. Portanto, conhece, não é indiferente para com o sofrimento de ninguém, mas conhece a fundo a ignorância, a dureza do coração, conhece. Então, e eles estão no ato de tocar a hora do cumprimento. Nesse som, o céu e a terra surpreendem e chamam a atenção para serem espectadores de um excesso de amor tão grande e de um prodígio sem precedentes. Sua mãe sentiu-se queimada de amor e, ecoando o amor de meu Criador, eu quis formar um único mar de amor para que a palavra eterna na terra descesse para dentro dele. Minhas orações eram incessantes,
e enquanto eu orava no meu quartinho, um anjo foi enviado do céu como mensageiro do grande rei. Ele estava diante de mim e se inclinou para mim, cumprimentando. Ave Maria, nossa Rainha, o divino Fiat encheu-te de graça. Ele já pronunciou o Fiat que quer descer, já está nas minhas costas, mas ele quer que seu Fiat forme o cumprimento do seu desejo. A correspondência de Nossa Senhora, o que foi comentado antes, o que foi comentado antes de um trecho do livro do céu que vai dizer, quando se forma a igreja, é essa semente de Deus, deixada na terra, que desenvolveu-se, tornou-se uma grande árvore frondosa. Hoje, 2000 anos depois, já desenvolvida, pode então desenvolver os frutos. Frutos estes que é o que os filhos da divina vontade. É o que estamos vivenciando agora, tomando em conhecimento esses 31 dias com Maria, fazendo, rezando, entregando a nossa vontade a Deus, a fim de que Deus possa colher esses frutos. O Filho da Divina Vontade, eles são para Deus e não mais para as criaturas em si, não mais para si. E aí o que foi falado, mas e os santos de antes? Os santos de antes foram os que trabalharam no cultivo dessa árvore, o desenvolvimento dela, os conhecimentos divinos que foram nos trazidos por meio deles, os santos padres, os doutores da igreja, enfim, cada um é peça fundamental para Deus. Deus não precisaria, mas Ele quis precisar, Ele quer precisar contar com suas criaturas, co-participantes do seu plano, do seu projeto de criação, salvação e santificação, divinização. Nos quer participantes. E aí agora, depois desses 2000 anos, deu essas verdades, esses conhecimentos para Luísa, a fim de que por meio dela retornasse na terra o seu divino querer. Esses outros Jesus, essas outras moradas, estes outros pelos quais Deus pode dos portões do céu olhar e dizer: este é meu filho bem amado, a quem ponho todo o meu agrado. Como foi dito, não foi Deus que rejeitou a criatura, foi a criatura que rejeitou a Deus. E agora com esses conhecimentos retornamos, tomamos posse da verdade, renunciando à mentira da vontade humana a qual vivemos por todo esse tempo. A renunciar às palavras da serpente, o não servirei, e a viver as palavras divinas. Eis que venho ao Pai para fazer a vossa vontade. Então segue Nossa Senhora, há um anúncio tão grande, tão desejado por mim, mas que eu nunca pensara em ser eleita. Fiquei espantada e hesitei por um momento, mas o anjo do Senhor me disse: não temas, Nossa Rainha, encontraste graça diante de Deus. Nossa Senhora não esperava que fosse ela a mãe do Verbo. Até o que já foi narrado em outro momento, ela manifestou esse desejo de ficar à porta da morada dele, de modo a receber as esmolas do seu olhar. Queria ela ser a serva da mãe de Jesus. A humildade tal, de não tomar para si algo, mas esperar de Deus, em Deus. Mas manifestar sempre esse desejo de pertença a Ele, de unidade, uniformidade com Ele. Como ela diz e o anjo responde, nada é impossível para Deus. Como ela diz, como se dará isso? Nada é impossível para Deus. Que eu não temas, Nossa Rainha, encontraste graça diante de Deus.
Vós conquistastes o teu Criador, né? Que eu, com essa ânsia por Ele, vós conquistastes o teu Criador. Portanto, para fazer a vitória, pronuncie seu fiat. Eu pronunciei o fiat, e maravilha! Os dois fiat se fundiram, uma só vontade, né? Um só amor. E o Verbo divino desceu até mim. Meu fiat, que foi corroborado pelo mesmo valor do fiat divino, formado pela semente de minha humanidade, a pequenina humanidade que era encerrar o Verbo de Deus, e assim foi cumprido o grande prodígio da encarnação. A pequenina humanidade que era encerrar o Verbo de Deus, assim foi cumprido o grande prodígio da encarnação. Deus se restringiu, no interior de uma criatura. Se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, como é dito. Ó poder do Fiat Supremo, você me elevou tanto a ponto de me tornar poderosa, a ponto de ser capaz de criar em mim aquela humanidade que deveria encerrar a palavra eterna. Os véus do divino, o véu ao divino, que céu e terra não poderiam conter. Os céus balançaram e toda a criação pulsou para uma festa. E por alegria ecoou em torno da casa de Nazaré, para prestar homenagem e respeito ao Criador humanizado. E em sua linguagem muda, eles disseram: Deus poderia fazer. A imensidão tornou-se menor, o poder tornou-se impotente, sua altura inatingível baixou para o abismo do seio de uma virgem e, ao mesmo tempo, permaneceu pequeno, imenso, poderoso e importante, forte e fraco. Meu querido filho, você não pode entender-nos. Que felicidade! Sua mãe viveu no alto da encarnação da palavra. Todos cuidaram de mim e esperaram pelo meu fiat. Eu poderia dizer onipotente. Todos esperavam pelo meu fiat, que se pode dizer um fiat onipotente, por ocasião dessa fusão, à vontade de Deus, ao fiat divino, de tal ponto a trazer na terra o Verbo encarnado, a palavra encarnada, e ser formado por ela, pelas 5 gotinhas de sangue dela, a humanidade de Cristo. Portanto, o ser por graça que Deus é por natureza, a coparticipação, a criatura acabada de Deus, a Santíssima Virgem, que na nossa condição de filhos vem nos trazer tal e mesma graça, tal e mesmo dom de se viver na divina vontade, retornar à ordem, à finalidade, o propósito a que fomos criados. Então, o que foi falado, a serenidade de Deus. Deus não violenta a criatura, como víamos no trecho de ontem. Ele se esconde, na verdade, sob os véus da criação. Já o demônio, vai em outra direção. Ele oprime, ele persuade, ele ameaça, ele é desesperado. É desesperado, como vimos lá na tentação de Jesus no deserto. Se te prostrares diante de mim e me adorares, eu te darei tudo. Tudo isso que os seus olhos podem ver. Tudo foi dado a mim e eu tudo lhes darei. Então ele, até como no outro vídeo que foi falado, do padre José Eduardo, das janelas da alma. Os nossos sentidos são as janelas, as brechas por onde o inimigo se infiltra, infiltra o seu veneno, a fim de nos seduzir, nos persuadir a abandonar Deus e ficar com Ele, por conta dos enorme atrativo, o grande glamour que Ele coloca, nas coisas materiais, excitando a nossa ambição por elas. Por querer uma vida cômoda, confortável, por achar que a felicidade é aqui.
né? Enquanto que ao ir na igreja, muitas das vezes não sentimos nada, né? Jesus está ali, né? Sobre os véus da espécie do pão e do vinho, não sentimos nada, né? Sensações sensitivas, nada. E aí a pessoa sendo inclinada ao material, ao materialismo, ao imediato, né? Ela quer buscar com suas próprias mãos, e aí a janela, né, aberta, é o prato cheio para o demônio. Até nessas falsas igrejas aí, essa mentalidade, né, da teologia da prosperidade, né, que Deus quer te dar, que Deus te quer vencedor, né, triunfando, né, nos seus negócios. Né, Deus nos quer vencedor sim, mas para Ele, em direção ao reino dele, o que Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Então não é riqueza material que Deus vem nos trazer, mas a riqueza dos conhecimentos dele. Conhecimentos, vida esta, que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Até a escolha que Maria fez, a melhor parte, e essa não lhe será tirada, essa não nos é tirada. No entanto, as satisfações humanas que buscamos pode sim, nesse primeiro momento, promover grande satisfação, prazer, né? Uma descarga de dopamina imensa. Ainda que seja uma vida, né, de prazeres, de satisfações, de contentamentos. Mas tudo isso tem seus dias contados. Tem seus dias contados, daqui um dia acabou. Como eu vi, né, conversando com uma pessoa e me veio esse entendimento, né, da pessoa estar fazendo procedimentos e mais procedimentos, né, porque eu entrei nos meus 40, então eu preciso agora, né, realizar procedimentos para voltar à estética de uma garotinha de 20 anos. E até eu ainda disse a ela: mas pois bem, nos seus documentos lá, a data, né, de nascimento continua sendo 80 e poucos. Continua sendo, então, exteriormente, são as seduções, né, do mundo. Ocupa-se demasiadamente do externo e negligencia o interior. A gente tem que se cuidar, sim, mas aceitar uma realidade, né? Viver uma realidade. Mas são as enganações do mundo, né, a nos distrair daquilo que é a prioridade, né? Ou seja, a nos afastar de Deus, né? E não colocarmos Deus no centro, mas a estarmos continuamente buscando por coisas, né? Distrações, distrações e distrações, e o tempo vai passando e a gente não percebe. Porque vivemos dos nossos sentidos, né? Estamos presos do lado de fora, né? É isso que a vontade humana nos faz, nos prende do lado de fora. Como diz, né, a canção, o poema de Santo Agostinho: eis que buscava fora e estavais dentro. Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Se nos prendemos aos sentidos, às coisas externas, não adentramos, né, a este castelo interior. Não adentramos ao castelo, onde está lá, né, Deus, esperando por nós. E Ele não nos violenta, né? Tudo já nos foi dado, mas resta agora o desejo de busca da criatura, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então é muito sério, né? É preciso uma disposição, um desejo firme, né? Um ato da nossa vontade de querer nos unirmos a Ele, a viver a vontade dEle. Aqui, como Nossa Senhora, a pronunciar o Fiat. Já está às costas, mas espera agora a sua correspondência, o seu Fiat. Como vai dizer o anjo. Deus que nos criou sem, né,
Santo Agostinho disse também, né? Ele que criou sem ti, não te salvará sem ti. Ele quer a nossa coparticipação em tudo. E não só uma salvação, mas agora aqui, ó, a retornarmos à proposta que fomos criados, a viver só por Ele, para Ele, com Ele. E não em momentos de união com Ele, mas em tempo integral. Né, sermos aqui essas mães de Jesus, a cuidar desse menino de Jesus que cresce em nós, na nossa alma, na nossa vida. Né? Eu vivo, mas já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Né? Não vivo mais para os meus interesses, mas para os interesses de Deus. Né? Então, agora, querida criança, ouça-me. Quanto você deve se preocupar em fazer e viver da divina vontade. Aqui, ó. Meu poder ainda existe. Deixei-me pronunciar meu fiat em sua alma. Deixe-me pronunciar meu fiat em sua alma, que é Ele mesmo. É Ele mesmo em nós, uma só vontade, um só amor. Mas para fazer isso, quero o seu. O verdadeiro bem não pode ser feito sozinho. Mas entre os dois, as maiores obras são feitas. O próprio Deus não queria fazer isso sozinho, mas me queria junto, para formar o grande prodígio da encarnação. E no meu fiat neles, a vida do homem Deus foi formada, o destino do gênero humano foi ajustado, o céu não estava mais fechado, e todos os bens estavam fechados no meio dos dois veículos do fiat. Portanto, vamos pronunciá-los juntos, fiat, fiat, e no meu, amor materno fechará em você a vida da vontade divina. Isso é o suficiente por agora. Eu estarei esperando por você novamente amanhã para contar ao meu filho a continuação da encarnação. E interessante de fato o que foi dito, né? Nossa Senhora diz: poder do Fiat Supremo. Você me elevou tanto a ponto de me tornar poderosa, a ponto de ser capaz de criar em mim aquela humanidade que deveria encerrar a palavra eterna, que o céu e a terra não poderiam conter. Deu a ela o poder, vai dizer mais à frente, né? O cedro real, a rainha, né? Que é por graça o que Deus é por natureza. Estava nas mãos dela, né? Que o cedro real estava nas mãos dela. Ele quer fazer, mas queria a correspondência dela, o fiat dela, o sim dela, o sim faça-se. A coparticipação da criatura. E aí o que ela disse? Aqui, querida criança, vai dizer a nós, né? Ouça-me quanto você deve se preocupar em fazer e viver a vontade divina. Ou seja, da nossa parte também, espera esse fiat, esse sim, para que esta vida se desenvolva em nós. E aqui o que ela diz: meu poder ainda existe, né? Aquele poder de criar a humanidade divina, né? A humanidade para o divino ainda existe, né? Fomos gerados junto com Jesus no ventre de Nossa Senhora, né? Agora tomarmos posse dessa verdade, né? Dessa realidade, né? A fim de que o divino se faça vida em nós, né? Com o nosso conhecimento. E a partir desse conhecimento, a adesão a essa verdade, o nosso fiat. Meu poder ainda existe. Deixe-me pronunciar meu fiat em sua alma. Mas para fazer isso, quero o seu, o verdadeiro bem. Não pode ser feito sozinho. Aqui nossa ânsia, o nosso desejo de coparticipar, né, nesse fiat, de nos fundir a este fiat. Portanto, se não o buscamos adequadamente, essa vida divina não nos acontece, não desenvolve. Eu não fico, né, à beira do caminho, eu caminho junto, né, eu faço vida junto. Não pode ser feito sozinho, mas entre os dois as maiores obras são feitas. Aqui se forma então tudo, se faz tudo. Para Deus nada é impossível. Como disse, a divina vontade não faz coisas pequenas, somente grandes. O próprio Deus não queria fazer isso sozinho,
mas me queria junto para formar o grande prodígio da encarnação. E no meu fiat e neles a vida do homem-deus foi formada. O destino do gênero humano foi ajustado. Né? Jesus reparou a vida do homem, né? a humanidade, a criatura, né? O pecado, a queda de Adão. Né? Jesus veio e reparou e restabeleceu, né? o homem em seu posto, né? em seu lugar, né? o propósito, a finalidade é que foi criado. Né? Portanto, vamos pronunciá-los juntos, fiat, fiat, e no meu amor materno fechará em você a vida da divina vontade. E o que foi falado, né? Deus apagou, corrigiu a humanidade, apagou os nossos pecados. Né? Porém, apagou como? Apagou com dando a sua própria vida. Né? Se encarnou, se fez um de nós, né? e deu ao Pai a satisfação, a reparação completa, plena, né? Sendo Ele de ser divino, né? De compleição divina, só Ele poderia reparar, né? o nosso pecado. E até o que foi dito, né? Todo o pecado, né? da humanidade não chega a ser uma gota, né? no oceano do seu divino querer. Não chega a ser uma gota nos seus mares, né? de amor, de potência, de sabedoria. E a gente olha, né? para o pecado da humanidade e vê algo assim, meu Deus. É o que vem a dizer, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Né? O pecado não é uma gota diante, né? do oceano de amor, de graça, de misericórdia de Deus. Claro que com isso não cabe a criatura, igual muitos pensam por aí, né? Deus já pagou a conta, então vamos viver a vida. Não é nada disso. É nos compadecer e nos voltar a Ele. E viver para com Ele, né? uma vida, né? de dignidade mesmo na nossa pequenez, na nossa miséria. Né? Em corresponder a Deus. E aí o que foi dito, né? Mas não seria mais fácil usar lá, né, um reset na cabeça do homem, ele esquecer o passado e começar daqui, né? Mas não funciona dessa forma, porque enquanto ouvia, né, o vídeo, o entendimento que me veio foi até esse: pecariam de novo, com o tempo retomariam os mesmos erros e defeitos e se tornariam um círculo, né, sem fim, uma bola de neve sem fim. Agora, fazendo como fez e deixando o homem, né, a colher os frutos de suas escolhas erradas, ele aprende com o erro, é no sofrimento, na dor, no sofrimento que a criatura corresponde. Meu filho, quando era pequeno, eu estava assando um bolo em casa e dizendo a ele: não mexe aí, o forno está quente, não mexe aí, só que não adianta, né? Não adianta, e eu não iria montar guarda na porta do forno também. Porque eu estava trabalhando, estava fazendo outras coisas, estava trabalhando em casa na época. Pois bem, ele foi lá e mexeu no forno, queimou os dedinhos dele na porta do forno lá. Nunca mais ele foi lá, né? Nunca mais ele quis mexer com aquilo. E melhor, né? Agora, com esse conhecimento, ele poderia, né, orientar outros. Por exemplo, o priminho dele, que ficava lá depois. Aí ele iria falar, né? Olha, não mexe lá não, que ali, né, faz dodói. Então, hoje a criatura idem, né? Foi falado, não vai. Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me segue. Dessa maneira. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém, é assim. Quem quiser me seguir, renuncie à sua própria vontade e me segue. Tome a sua cruz a cada dia e vem. Vai, vende, dá as suas coisas, vende aos pobres, né? Depois vem e me segue. O meu reino não é deste mundo. Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem a perdê-la por causa de mim, né, a obterá.
E uma vida em abundância, uma vida eterna, uma vida de gozo, né? De satisfação, de glória, de união comigo, né? De união com Deus. Então, diante das infelicidades, né, de todo o desfecho da história, vamos, né, aprendendo com os erros dos outros, com os nossos próprios erros, e reconhecendo que só Deus é Deus. Né? Como dizia, né, foi dito, né, Deus manifestava o seu poder, né, lá com Moisés, não para mostrar, né, às criaturas o poder dele, mas para convencer, né, o faraó, né, de que era para libertar o povo. Não era mais para os oprimir. Então, o que dizer, né? Outro dia dizíamos, né? Foi dito, aquele jovem mesmo que matou os pais e o irmão, né? Ele dorme tranquilamente, né? Diante do pecado, Deus não nos permite ver, né, a sujeira, sentir o fedor fétido. Eu ouvi no vídeo outro dia que Santa Catarina sentia, né, o fedor, né, o fedor, a carniça que exalava da pessoa, de uma pessoa que estava, né, que vive no pecado da impureza. Mas a própria criatura não sente nada disso. Né? Ela vive e acaba, né, dependendo do grau de obstinação, ela vive em paz. Né? Tem a consciência entorpecida, né, morta. Vai dizer que todo pecado diante dos mares de amor de Deus não chega a ser uma gota, né? Mas isso não dá passe livre à criatura a pecar à vontade, como dizia, mas a reconhecer o amor, a misericórdia, né, de Deus para com a criatura. Então não se alcança o céu por mérito próprio, né? Porque eu fui um grande santo na terra, então por isso eu tenho o passe para entrar no céu. Não é nada disso. Ninguém pode. É o que foi dito, né? A pessoa fica um grande tempo no purgatório para se purificar de uma manchinha de um pecado venial. Então, tudo é graça. Alcançamos o céu por graça, é dom de Deus, a misericórdia, né? A miséria do coração que Deus ama. Deus ama a miséria, esse coração, miséria e coração unidos. Como eu posso explicar? Como trazer aqui em palavras, né? Reconhecer que o meu pecado, a minha vontade humana, pode me levar à condenação. Mas, ao mesmo tempo, Deus, por graça, pode iluminar a nossa consciência à medida que o buscamos, de fato, a entendermos o que é o céu, o que é esse amor de Deus, a misericórdia de Deus. É aquilo que foi dito, que não é uma gota diante dos mares de amor de Deus. Mas que, como insisto em dizer, não é por isso que vamos nos entregar às nossas paixões e vícios. Onde abundou-se o pecado, superabunda a graça. Não. Mas é reconhecer esse amor e o nada que somos, que da nossa parte só vem isso mesmo, e sairmos do nosso nada, da nossa miséria e nos aderirmos a Deus, ao propósito de Deus, em correspondência a esse amor misericordioso de Deus. E aqui até trabalhar com Ele na divina vontade a fim de que Ele comunique tal conhecimento e entendimento, os orvalho benéfico, a estes tão obstinados que tão longe dele está. Porque quanto mais distante de Deus a criatura se encontra, ou seja, mais atolada na lama do pecado ela está, mais difícil é de sair de lá. O demônio a convence: não, você não tem salvação não, você está perdido, você é uma alma perdida. Nem perca seu tempo em buscar a Deus, porque olha a vida que você leva, olha para o teu passado,
né? Então o demônio trabalha pesado, né? A convencer a pessoa, né, de que a desesperar-se de Deus. Portanto, o Filho da Divina Vontade é aquele que vai trabalhar com Deus, de modo a formar para o outro, a ser para o outro essa ponte, né, essa corda, né, que o resgata, não aqui, né, diretamente, mas dar a Deus a reparação, a satisfação, né, que Deus tire de mim para dar para Ele. Eu me resigno a esta situação a fim de que o Senhor abençoe a vida daquele meu irmão que está lá. É diante de um noticiário na TV em que todos estão querendo linchar a pessoa, desejando a morte, a condenação dela, né? E tal pessoa merece ir para o inferno. A gente se une em oração a Deus. É como um trecho do Livro do Céu que Jesus vai dizer a Luísa: tem um sacerdote que está para suicidar-se, e ao realizar isso, né, diante das coisas que ele já havia feito, a razão, circunstância, né, que ele chegou a este ponto, né, queres sofrer a minha paixão para reparar por ele, pelos pecados dele? E Luísa assim se resigna e sofre. Não sei, eu acho que por um determinado tempo, acho que uma semana, 7 dias, não sei o tempo certo, mas ela vive por isso, né? Ou seja, ela sofre para que ele seja iluminado aqui pela verdade e alcance a misericórdia de Deus, é envolvido pela misericórdia de Deus. Deus não quer salvar um número de pessoas, Deus quer todos com Ele. E ao passo de que temos essa iluminação e esse entendimento, trabalhamos com Deus. Oferecemos a Ele sacrifícios, as mortificações e tudo, a Ele a viver em nós. Saímos da nossa miséria, do nosso nada e adentramos, nos infundirmos com Ele no seu ato único, de modo a não mais fazer coisas pequenas, mas grandes, a não mais interceder pelos outros numa santidade de virtudes, mas ter o próprio poder de Deus, como Nossa Senhora disse, ter em posse o próprio Deus, o próprio poder de Deus, aqui as chaves dos tesouros divinos, poder entrar, tomar de seus tesouros e distribuir aos nossos irmãos aqui, formar o orvalho benéfico. Então, enfim, Nossa Senhora diz: por hoje é só. Eu estarei esperando por você novamente amanhã para contar a meu filho a continuação da encarnação. Então, a alma linda mãe me surpreenda ao ouvir suas lindas lições. Peço-lhe que pronuncie seu fiat acima de mim, e eu pronuncio o meu, para que esse fiat possa ser concebido em mim, que você suspira tanto, que você reina em mim como vida. Folha diária: hoje, para me honrar, você me virá para dar a Jesus seu primeiro beijo. Ele dirá 9 vezes que quer fazer a vontade dele. E repito o milagre de fazer Jesus conceber em sua alma, a desenvolver em nós. Rainha poderosa, pronuncie seu fiat e crie em mim a vontade de Deus. Virá para dar a Jesus seu primeiro beijo e lhe dirá 9 vezes que quer fazer a vontade dele. Sim, Jesus, quero fazer a vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade, não a minha. Jesus, que se cumpra em mim e em nós a vossa divina vontade, a vossa divina palavra, e não mais a nossa. Que nossa vontade uniformize a vossa, a vivermos com uma só vontade, um só amor, a sua vontade querida, divina. Jesus, eu confio em vós e entrego-vos a minha vontade. Que vossa vontade impere e reine sobre ela. Que não dê mais eu vida à minha própria vontade, mas morrer para mim, e que triunfe, viva e reine o vosso divino querer. Jesus, eu vos amo
Confio em ti e em vossas mãos entrego a minha vontade, como escabelo dos vossos pés, como banquinho para a divina vontade, subir, crescer, triunfar sobre mim. Jesus, eu vos amo e vos entrego a minha vontade, para que eu viva a disposta vontade, não mais da minha. Jesus, eu vos amo. Minha vontade está, permanece rendida ao vosso divino querer. Cumpra-se em mim a vossa divina vontade. Fiat, fiat, fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos. E até amanhã, no 19º dia. No 20º dia, com Maria no reino da divina vontade.